que eu gosto do seu cheiro, da cor do seu cabelo, que ela faz minha pupila. Rádio Bruna começando nessa tarde maravilhosa com vocês aí, a nossa correção, viu, galera? Se liga na nossa correção que vai dar tudo certo hoje, olha. Musiquinha bem tranquila hoje pra gente começar a nossa tarde bem leve, bem sossegado. De acordo com, mesmo que todas as turbulências estejam acontecendo, mas a gente tem que ser leve, leveza é super importante. Então, ó, musiquinha bem tranquilinha e depois a gente bota pra gerar na correção das atividades. Então, vamos pegando o livro de vocês aí, bora? Correndo, pegando o livro de vocês aí na página 21. Livro, o módulo, no caso da página 21, é o módulo 2, né? Módulo 2, página 21. Então, vamos se ligando aí na correção das atividades. Então, se liguem aí, pessoal, que a gente vai começar a dar nome aos bois. Primeira questão, se liguem aí. A criação de blocos regionais de cooperação e integração é uma solução que soma e completa potencialidades nacionais e ou operam por vias unilaterais ou concorrentes. Porque as manifestações de pobreza, desamparo e múltiplos cenários da realidade dos países periféricos podem alcançar em curto prazo saltos de desenvolvimento e progresso equivalentes aos países centrais. Vira na página 22 já. Marque a alternativa correta. Então, a alternativa correta é se as ela está um pouquinho contraditória essa questão aí. Marca a alternativa correta, ó. Se a primeira afirmativa é verdadeira, a segunda é falsa. Então, a primeira questão aí, vocês vão marcar a letra D. Primeira questão aí, letra D, tá certo? Faltou as alternativas, mas tudo bem. Vamos para a segunda questão, que é uma questão aberta. O aumento dos números de acordo da integração regional foi um dos principais eventos na relação internacional nas últimas décadas. Praticamente todos os países são membros de algum bloco e muitos participam por mais de um. Então, essa questão aí vai analisar aquilo que nós já debatemos bastante em nossas aulas, que são os blocos econômicos, as formações de blocos econômicos. Nós estudamos que os blocos econômicos eles servem justamente para a diminuição de barreiras alfandegárias, que são impostos que um país paga para outro para exportação ou para importação. Então, nós vimos na parte das nossas aulas que um dos principais propósitos da criação de blocos econômicos é diminuir essas barreiras alfandegárias. Então, ó, apresente duas vantagens da criação de blocos econômicos para os países integrantes. Então, já falei uma para vocês. Uma vantagem dos blocos econômicos, nós vamos ter a troca de mercadorias. Vamos botar aqui, troca de mercadorias. Diminuição de barreiras alfandegárias. Tá aqui, diminuição das taxas alfandegárias. A gente já citou duas, né? Nós podemos citar mais. Transferência de tecnologia. Entre os países membros. É o caso, nós sabemos, da União Europeia. É o caso, por exemplo, do NAFTA, da APEC, que é a Associação Econômica da Ásia do Pacífico. Nós temos também um bloco econômico muito importante aqui na América do Sul, que é o Mercosul, que eles começaram a eclodir após os anos 90. Então, a principal relação estabelecida entre os blocos econômicos é a diminuição de barreiras alfandegárias, beleza? Então, atividades, obviamente, como a União Europeia, produtiva interblocos, ou seja, entre os blocos econômicos também vocês podem citar. Apresente uma característica que diferencia a União Europeia de outros acordos de integração regional. A União Europeia, ela envolve vários aspectos, como nós analisamos. A União Europeia é um tipo de mercado comum
e que envolve, por exemplo, livre acesso da população entre os países membros, unidade monetária, ou seja, a zona do euro tem unidade monetária, e também nós vamos ter livre circulação de mercadorias dentro do bloco. Então, esse é o diferencial da União Europeia em relação aos outros blocos. A livre circulação de pessoas, de mercadorias e a também diminuição de barreiras alfandegárias. Então, eu colocaria aí no caso da letra B, coloca uma questão do estatuto, né? Lápisinho. A questão do estatuto. Livre circulação de pessoas. Além de circulação de pessoas, de mercadorias. Pronto. Basicamente. E adoção de moeda única. Tá aqui, moeda única. Fechou? Aí, galera, se liga aí na questão 3. Responda a questão com base nas afirmativas que tratam das mudanças territoriais e culturais ocorridas no mundo após o fim da Guerra Fria. Primeiro, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas deixa de existir, dando lugar à Federação Russa e é criada a Comunidade dos Estados Independentes. Nós estamos aula passada que isso está correto. Obviamente, depois da Guerra Fria, a URSS desfragmentou-se, formando quem? Formando a Federação Russa, retomando a Federação Russa e fragmentando os países que eram ex-repúblicas socialistas, obviamente. Então, criando assim um novo bloco econômico que é a CEI, a Comunidade dos Estados Independentes, anexando também países do leste europeu. Segundo aí, a República Báltica da Croácia é incorporada à Albânia? Não, jamais. Esses países são dois países independentes. A Croácia e a Albânia são dois países independentes. Terceira, a incorporação da Letônia à unidade europeia ocorre concomitantemente com a queda do Muro de Berlim. Obviamente que não. A incorporação da Letônia, ela já veio nos meados dos anos 2000, a incorporação da União Europeia. Não foi assim que, no caso, rompeu-se o Muro de Berlim. Isso aí já veio, eclodir já nos anos 2000, a entrada da Estônia, Letônia e Lituânia. Então, vamos ver aí, ó. A divisão da Tchecoslováquia origina a República da Eslováquia e a República Tcheca. Correto. Então, a fragmentação da Tchecoslováquia formou essas duas unidades territoriais. A Eslováquia, que é um país independente, e a República Tcheca. Então, a resposta correta do número 3 é a letra C. Questão 3, letra C. Quarta questão. Com o fim da Guerra Fria, os países que integravam o bloco socialista europeu voltaram-se à economia de mercado. Nessa transição econômica, a Federação Russa tem produzido o suficiente para atender às necessidades da população, graças à elevação do nível dos preços antes determinados pelo Estado soviético? Não. Obviamente que, no caso, para atender às necessidades da população, ninguém nunca se preocupou, de fato, com a questão de atender às necessidades da população. Até os dias atuais, imagine dentro do socialismo, né? B. Controlado pela eficiência da inflação dos preços dos gêneros de base necessidade, mantendo os ideais básicos do socialismo, o bem-estar de toda a sociedade. Óbvio que não, a política de bem-estar social não era uma das bases socialistas. Passando por privações, considerando-se que novas regras de mercado significam a continuidade do apoio político aos países que antes constituíam o bloco, incluindo a ajuda financeira. Óbvio que não foi esse o sentido do fim da Guerra Fria, anexar e estabelecer uma unidade efetiva dentre os países do continente que compuseram a URSS. Ampliando os privilégios da classe burocrática,
que, em troca, cuida da planificação necessária para o atendimento satisfatório das necessidades alimentares do povo soviético. Óbvio que não, quando você rompe com a Guerra Fria, você, consequentemente, já tem inserimento do capitalismo dentro da economia, antes da União Soviética, agora da Federação Russa. Aí nós vamos ter aí, então, a correta, obviamente, letra E. Questão 4, letra E. Vamos analisar a letra E aí, ó. Enfrentando uma forte competição entre as próprias ex-repúblicas, uma vez que o fim da planificação extinguiu mecanismos que integravam ao conjunto da economia soviética. Então, letra E. Desculpa aí. Então, nós vamos ter aí a questão 5. As novas ideias divulgadas pela Glasnost e a Perestroika, que a gente debateu como as duas planificações de governos que foram efetuados por Mikhail Gorbachev no fim da Guerra Fria, transformaram significativamente as relações entre os países componentes do bloco soviético e as relações internacionais do mundo atual. Acerca desses acontecimentos, julgue os itens a seguir. O grande desenvolvimento tecnológico da ex-União das Repúblicas Socialistas Soviéticas foi um dos principais motivos das reformas que ocorreram no plano da perestroika. Óbvio que não. Então, no caso, a perestroika foi justamente a transparência econômica. Então, ia totalmente ao contrário. Então, primeira F. Segunda proposição. A dinâmica das reformas e econômicas do período de Gorbachev da URSS favoreceu a reestruturação externa em busca de desarmamento. Sim, em busca de desarmamento também foi uma das propostas implantadas por Mikhail Gorbachev. Então, verdadeiro a segunda proposição. Terceira proposição. A economia de mercado que se instalou após a queda do socialismo provocou o rápido desenvolvimento industrial, aumentando de mercado de trabalho e melhoria de condições de vida, principalmente da população russa. Óbvio que não, o capitalismo acentuou ainda mais as desigualdades sociais e sempre acentua. Então, é uma proposição falsa. Uma conquista importante para as ex-repúblicas soviéticas que se tornavam independentes foi a eleição de seus presidentes pelo voto popular. Sim, voto popular ele começou a ser implantado dentro da Rússia. Então, isso foi muito importante também para a questão do estabelecimento da democracia. Então, verdadeiro. Sexta questão. Na zona econômica especial, aquela que eu falei para vocês sobre a ZES, que foi implantado na economia da China para abertura de mercado, né? Vocês sabem que a China de comunista não tem nada, mas justamente por conta da abertura dessas ZES, que são as zonas econômicas especiais, que são, no caso, que marcam a abertura econômica do quê? Da China, uma China comunista, para o quê? Mesmo assim, uma abertura de mercado para a economia chinesa. Na zona econômica especial de Pudong, que ocupa 500 metros quadrados da costa chinesa, está sendo substituído... Desculpa aí, foi meu gato que pulou, viu? Você quer sair? Cara? Só um minutinho, viu, galera? É engraçado, né? Eu tô vendo que vocês estão rindo, mesmo que não seja ao vivo. Vai dar um passeio? Vá, filho. Pronto. Para não atrapalhar a mamãe enquanto ela corrige as atividades dos seus bebês. Então, ó, na costa chinesa está sendo construído o maior centro financeiro, industrial e comercial do Extremo Oriente. Em 2007, cerca de 100 entidades financeiras da Europa e dos Estados Unidos se somarão a 200 e que se operam na ZES, consideradas uma das maiores captadoras de investimentos da Ásia. Apresente uma vantagem oferecida pelo Estado chinês para atrair capitais transnacionais para Pudong. Vantagem, nós vamos ter rendimentos de livres. Para você ter o quê? Uma atração de mercado, você tem que livrar as empresas de quê? De altos impostos. Então, impostos reduzidos.
impostos reduzidos. Outra característica bem marcante dessa questão aí é justamente também capital estatal e investimentos privados. Capitais são do Estado, mas em compensação nós vamos ter o quê? Liberdade de comercialização. Investimentos privados. Outra questão também é construções de baixo custo. Além disso também, exportação de produtos baratos. É o caso da China, né, que exporta produto barato para o mundo inteiro. De produtos baratos. Pronto. Respondemos essa questão aí sobre as ZES. Então, as zonas econômicas especiais, elas marcam justamente essa questão da abertura econômica da China e que tiveram algumas vantagens para as empresas transnacionais se investirem. Na verdade, elas não chegaram na China, mas elas começaram a investir nas empresas chinesas, que foram impostos reduzidos, capitais e investimentos privados, construção de baixos custos e exportação de produtos baratos. E, obviamente, mão de obra barata, que é o que também temos bastante na China. Sétima questão. Vamos lá? Em uma entrevista à publicação de Cadernos de Terceiro Mundo, edição especial número 200, Adolfo Sanches Vázquez, professor da Universidade Autônoma do México, faz referência a duas formas de política econômica adotadas pelo Estado capitalista moderno. Segundo ele, o neoliberalismo considera que o Estado deve ser mínimo e o mercado máximo. No entanto, para desempenhar uma adequada função social, a cultura, a arte e o meio ambiente e o bem-estar social não podem estar sujeitos às leis de mercados que atingem a ação do Estado. Qual a política econômica que o entrevistado faz referência às suas características? Óbvio que nós estudamos, nós conceituamos, eu pedi para vocês pesquisarem o que era neoliberalismo. Essa política que ele está mencionando aqui é o neoliberalismo. Então, questão certa aí, neoliberalismo. Que prega, por exemplo, intervenção mínima do Estado dentro da economia, privatização de empresas estatais, que a gente já comentou também outrora. Então, outras características do neoliberalismo, nós vamos ter também a criação de investimento em programas sociais, regulamentação da economia, padronização da economia e venda de empresas estatais. Isso são chamadas de políticas neoliberais, tá certo? Vamos aí, então, para a questão... Vou botar aqui em cima, tá certo? Para não ter que apagar as demais. Vamos aí para outra questão, que é a questão 8. Eu vou corrigir para vocês apenas até a página 24, porque as atividades complementares vocês têm, no caso, o gabarito. Então, aí vocês já pegam o gabarito nas últimas páginas, tá certo? Então, nós vamos ter aí. A questão está relacionada ao mapa. Aí tem um mapa aí, é um mapa de fluxo, ou seja, as setinhas representam fluxos. Esses fluxos aí é um mapa chamado mapa de fluxo. Quanto maior a seta, maior o fluxo. Quanto menor a seta, menor o fluxo. Assinale a alternativa que indica correta respectivamente o significado das legendas 1, 2 e 3. A primeira nós vamos ter fluxos de recursos energéticos, que é o petróleo, que é o mapa de fluxo de petróleo, em relação, se você analisar bem direitinho, tem as áreas de maior produção petrolífera. O segundo fluxo é fluxo de produtos manufaturados, que são enviados para o mundo inteiro. E o terceiro, obviamente, aí esse terceiro fluxo são chamados de fluxos financeiros. Então, a correta da questão 8, letra A.
Questão 9. A nova ordem mundial, que emergiu a partir da queda do Muro de Berlim, contribuiu para o reordenamento geopolítico, econômico e mundial, uma vez que abriu espaço para a multipolarização econômica, a nova ordem mundial, objetivando o surgimento de novas economias industrializadas. Não, já tinha surgido essa questão de economias industrializadas anteriormente. Aprofundou o processo de globalização, favorecendo a consolidação da supremacia de blocos supranacionais, o surgimento de blocos econômicos e também o quê? A eclosão acelerada da globalização, nós vamos ter como um fator preponderante no pós-Guerra Fria. Então, nós vamos ter como correta a letra B. 9. Letra B. Questão 10. O bloco de países pertencentes à União Europeia foi ampliado em 2004, com a entrada de países do leste e do centro europeu, como eu falei para vocês, os quais adotaram o euro como moeda comum. Inglaterra, Suécia e Dinamarca, entretanto, não participam da unificação monetária. Até porque a moeda da Inglaterra, e a Inglaterra, inclusive, pessoal, um dado específico, que acho que eu já comentei para vocês também em nossas aulas, a Inglaterra ela saiu da União Europeia no dia 30 de janeiro de 2020, esse ano. Então, foi chamado de Brexit, que é a saída que era já a imposição da própria população da Inglaterra de sair da União Europeia. Então, a Inglaterra saiu efetivamente da União Europeia, mas ela também nunca adotou como a moeda o euro. Nem a Dinamarca também, que é a coroa dinamarquesa também. Pela questão da monarquia representativa, tudo isso, então eles não quiseram adotar uma moeda única. Aí, então, nós vamos ter aí, analise os gráficos e assinala a alternativa que exprime o comportamento de 3 países no período considerado. Desempenho econômico e taxas de desemprego superiores a dos países que adotaram o euro? Não, de jeito nenhum. Até porque não são os maiores desempenhos que nós temos na Europa. Nós sabemos que é a Alemanha, né? Melhor desempenho econômico e maiores taxas de desemprego em todo o período? Também não. Analise o gráfico. Nós vamos ter países que têm baixas taxas de desemprego. Pior desempenho econômico e elevadas taxas de desemprego em todo o período? Não, de jeito nenhum. Então, nós vamos ter esses países, eles têm grandes desempenho econômico, inclusive são dos melhores IDH do continente europeu. Então, nós vamos ter aí a letra D. 10, letra D. Melhor desempenho econômico a partir de 2003. Questão 11. O processo de construção da União Europeia tem suas origens no Tratado de Roma em 1957, quando foi criada a Comunidade Econômica Europeia, por 6 países signatários. Embora a formação de grandes blocos seja uma tendência da economia mundial, na passagem do século XX para o século XXI, o projeto da União Europeia procura ir além de limites, visando uma integração mais profunda. Entre as alternativas abaixo, assinala aquela que não representa os objetivos da União Europeia. Aí vocês vão assinar as que não representam o objetivo da União Europeia. Já vou de antemão avisando que implantação da moeda única já elimina essa questão. Carta social definindo direitos de cidadania? Também não. Projeto comum de defesa e de política externa? Fortalecer a posição. Nós vamos ter, essas todas são corretas. Projeto comum de defesa de política externa de potências mundiais? Também não. Construção de uma legislação comum que contemple as questões econômicas, fiscais, trabalhistas e ambientais? Restrição à circulação de pessoas dentro do bloco, visando maior controle das fronteiras nacionais. Nós sabemos que tem livre acesso de pessoas, que eu já dei um exemplo, por exemplo, você pode morar em Portugal e trabalhar na Espanha ou vice-versa, porque esse bloco oferece essa seguridade de você ter uma livre circulação de pessoas. Até aquele negócio que a gente debateu, que uma pessoa que geralmente vai visitar o continente europeu não só visita um país, também pela proximidade dos países europeus, pelo tamanho do continente europeu. Então, há uma livre circulação de pessoas. Então, a resposta é a letra 11, letra E. 11, letra E. E
a questão 12 aí, rapidinho. Na questão 12, nós vamos ter, no período de 1945 a 92, a Europa passou por um processo de transformação político-econômica que se manifestou de forma diferenciada nas suas sub-regiões. É para a página 24. Com relação às transformações ocorridas nas sub-regiões europeias, pode-se afirmar que a Europa Ocidental realizou um projeto geopolítico de modernização do conceito de Estado Nacional com a adoção do projeto supranacional, ou seja, a 12, letra E. Questão 13. Entre 96 e 2000, o PIB mexicano aumentou em média 5,4% ao ano. Em 2001, embora tendo um pequeno recuo de 0,2%, o PIB representava mais do que o dobro do registrado em 1990, voltando a crescer em 2003 à ordem de 1,3%. Sobre os dados apresentados, afirma-se: o crescimento da economia possibilitou o país resolver inúmeros problemas socioeconômicos. A gente já sabe que o crescimento econômico não tem nada a ver com o IDH. Nós sabemos que a riqueza de um país não tem nada a ver com a qualidade de vida do país, que é o caso da China. Nós temos a segunda maior potência econômica mundial, quase a primeira, né? Os Estados Unidos nunca vão admitir, mas é quase a primeira. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ter a questão da qualidade de vida chinesa, que não acompanha o ritmo de crescimento do seu PIB. Então, já está incorreta essa primeira proposição. Segunda, a adesão do país ao NAFTA foi um fator fundamental para o crescimento econômico, embora o país tenha tornado muito independente dos Estados Unidos. Então, aí nós vamos ter, sim, adesão ao NAFTA, o México aderiu ao NAFTA, e ainda tem uma dependência econômica, principalmente com as indústrias maquiladoras, que são as indústrias das fronteiras dos Estados Unidos com o México, que inclusive produzem para os Estados Unidos com a mão de obra barata e desqualificada do mexicano. Então, correta a segunda proposição. Parte considerável do bom desempenho econômico do país se deve à indústria maquiadoras, que eu acabei de falar. Empresas montadas de produtos que se destinam aos Estados Unidos. Correto também, porque todos os produtos destinados às indústrias maquiladoras ou maquiadoras são para o quê? Para investimento dos Estados Unidos. É um investimento direto, mas que só atende à demanda dos Estados Unidos. Então, nós já sabemos aí que a correta é a letra... Essa aí está incorreta por quê? A quarta. A participação de vários blocos, a NAFTA e a APEC, transformou... O México não participa da APEC. Então, nós já sabemos que a proposição está errada. Nós vamos ter, então, a 13ª questão, letra D. 14. Empresas multinacionais propagam-se no mundo, principalmente no período depois da Guerra Fria. E, atualmente, muitas dessas empresas constituem grandes corporações mundiais com faturamento superior a PIB de muitos países. Quais foram as consequências da expansão das multinacionais? Qual é a consequência? A mundialização do produto, Nós vamos ter também marcas, hábitos semelhantes em todo mundo. Essa questão que a gente sempre, por exemplo, segue a mesma marca, todo mundo consome Adidas, Nike, essas empresas que são mundializadas, são tipicamente das empresas transnacionais, que são empresas chamadas, hoje são transnacionais ou multinacionais, que se instalam nos países desenvolvidos e influi bastante no nosso estilo de vida. A gente vê tanta marca aí no mundo que também nós somos influenciados através do capitalismo selvagem. Letra B. Por que grandes multinacionais são consideradas tão poderosas quanto os países? Porque elas têm o quê? Influência econômica. Influência econômica, geopolítica,
geopolítica e livre circulação de mercadorias. E a 15ª questão, nós vamos ter aí a correta sobre a economia do Canadá. Primeira, é fortemente dependente dos Estados Unidos em relação aos fluxos de capitais, tecnologia e mercadorias? Sim, ainda é fortemente dependente dos Estados Unidos, principalmente porque fica na fronteira do Vale do Rio São Lourenço. Segunda, muito prejudicada da Segunda Guerra Mundial. O Canadá teve nada nem a ver com a Segunda Guerra Mundial, a gente já elimina essa questão aí. 3, dinâmica forte, tem produção de papel. Como eu falei para vocês, o maior produtor de papel do mundo é o Canadá, então já está correta. E 4, tem no alumínio um grande destaque na metalurgia, embora a matéria-prima, a bauxita, necessite totalmente ser importada da Jamaica e do Suriname, sim. Há uma dependência, principalmente em poucos setores do Canadá, mas em relação à produção da bauxita, ainda é bastante, principalmente porque lá é bem desenvolvido no setor automobilístico. Beleza? Então, nós vamos ter aí questão 15, letra B. Aí nós vamos ter a primeira das complementares, vocês vão ter o gabarito aí, tá certo? Então, ó, hoje fiquem com Deus, boa aula, estudem para o simulado. Hoje eu não vou passar a atividade, eu só corrigi essa atividade. Corrija essa atividade para ficar tudo bem corretinho, para que vocês possam deixar tudo ok, beleza? Segundão, saudade de vocês. Semana que vem a gente aparece pelo Meet também, tá certo? Então, ó, um beijo. Espero que vocês tenham gostado aí da correção. Copie a correção, tá certo? Não precisa mandar para mim, mas é só para ficar tudo nos conformes. Então, ó, estudo pro simulado, bota para descer que não tá difícil, beleza? Então, conta comigo. Qualquer dúvida, pode chamar. Valeu!